Bom, dando seguimento aqui às crônicas do livro Bons Dias, do Machado de Assis, aquelas 49 crônicas que o Machado publicou na Gazeta de Notícias entre 1888 e 1889, e agora, a partir da crônica 30, não se esqueçam que a gente entra em 1889, tá? Então o cronista já dá os bons dias ali, de praxe, e diz: eu, se fosse gatuno, ladrão, recolhi a minha casa, abri a mão de vício tão hediondo e ia estudar o hipnotismo, tá? E aqui reparem, né, que o cronista vai olhar a hipnose como uma falcatrua. Uma vez amestrado, dominando o hipnotismo, saí à rua com um ofício honesto, porque estão aceitando a hipnose ali, tá dizendo naquela época, né? E passava o resto dos meus dias comendo tranquilamente, sem remorsos nem cadeia. Foi o que fiz agora sem ser gatuno. Gastei dias metido no estudo desta ciência nova que é o hipnotismo. Então, o que diz o cronista? Ele foi estudar esse hipnotismo. E ele falava mal do hipnotismo, mas sem estudar, e agora ele estudou. Mas ainda está naquela ideia de que se fosse pilantra, né, ia abusar dos inocentes e tudo mais, e agora ele cria uma situação hipotética. Ó. Dava, por exemplo, com vivos, e Lesto dizia comigo: este é o Visconde de Figueiredo. Metia-o por sugestão no primeiro corredor, ele mesmo fechava a porta por sugestão e eu dizia a ele em latim, ali, né? Tipo, que deixe o tremor dos braços acontecer, né? E quando o Visconde agitasse os braços, o cronista ia dizer: ó, tu viu, isso aí é hipnose e tudo mais, eu quero cobrar de ti. Dê-me, Vossa Excelência, as notas que aí tiver no bolso, o relógio, os botões de ouro e qualquer outra prenda de estimação. E depois ele ia hipnotizar, né? Agora mando que se esqueça de tudo, que passe alguns minutos sem saber onde está, que confunda esta rua com outra, e só daqui a 1 hora vá almoçar no restaurante do costume. Seriam os meus primeiros estudos práticos. Muito bem. E aí, ele vai citar agora um caso ali, né, que houve na época, que foi o envenenamento de 2 crianças, ó. Por exemplo, este caso das meninas envenenadas em Niterói. Estudaria aquilo com amor. Primeiro, o menino que aviou a receita, indagaria bem dele se era menino ou boticário. Dentro daquela ideia, né? Quem é que cometeu o crime ali? Foi o menino, foi o boticário, o farmacêutico e tudo mais, né? E aí, iria resolver o caso por meios hipnóticos, né? Mas reparem que ele está exemplificando ali com as notícias do Rio de Janeiro. Tudo feito, chegaria a morrer um dia e muito provavelmente São Pedro, chaveiro do céu, não me abriria as portas por mais que ele dissesse que os meus atos eram puras experiências científicas. Ou seja, a ideia, né, que ele ia chegar no céu e São Pedro ia dizer: vem cá, tu ficou enganando as pessoas com hipnose e tudo mais, né? E aí o cronista ia dizer: não, só um pouquinho, eu vou hipnotizar o São Pedro para poder entrar no céu. Eu passaria para o lado de dentro, né? E logo que ele bradasse de dentro, ele cita em italiano, né? Deixa-se voltar a si ali, italiano não, em latim, né? Ele acordaria e me perdoaria em nome do Senhor. E aí, como é que ele finaliza a crônica? Esta é a diferença dos 2 mistérios póstumos. Quem entra no inferno perde as esperanças, quem entra no céu conserva-as integralmente. E cita aqui, né, um trecho do Dante, aquele famoso, né? Conservai toda esperança, vós que entrais. Eu esqueci de colocar aqui boas noites, mas você sabe, né? A despedida final sempre é boas noites. Bom, a crônica 31 se deu em 21 de janeiro de 1889. Ele dá a saudação inicial bons dias e diz: quando não tenho o que fazer em casa, ir por esse mundo de Cristo, se assim se pode chamar a cidade de São Sebastião, matar o tempo. Então ele diz, né, que acha bom matar o tempo, ir até São Sebastião, visitar alguns bairros, olhar as coisas, olhar qualquer coisa, um homem, uma tabuleta, qualquer coisa basta entreter o espírito. Naturalmente, cansadas as pernas, meto-me no primeiro bonde que pode trazer-me a casa ou a Rua do Ouvidor, onde é que todos nós moramos. Aqui a importância da Rua do Ouvidor, né? Aquele shopping a céu aberto e tudo mais, né? E, enfim, que tinha tudo ali, né? O mundo acontecia no Rio de Janeiro ali, né? E aí o cronista reflete uma coisa, né? Que muitas pessoas também acham isso, ou seja, a ideia de que eu penso melhor do que falo. Posso dizer sem medo de errar que rumino, que penso, que reflito muito melhor do que falo. Sou mais profundo ruminando e mais elevado também, tá? E ele diz, ó,
Ali, ainda anteontem, aproveitando uma meia hora de bonde parado, lembrou-me não sei como um incêndio do Clube dos Tenentes do Diabo. Então é um clube carnavalesco, essa notícia saiu em todos os jornais ali. E qual é o detalhe? O clube adversário foi ajudar para tentar salvar as coisas que estão ali, né? E o cronista está pensando nessa generosidade de rivais. Fiquei triste de não estar naquela primeira juventude, em que a alma se mostra capaz de sacrifícios e de bravura, ou seja, uma alma ainda otimista, né? Não tão pessimista quanto a do cronista. Refiro-me principalmente à ação daqueles sócios de outro clube, os rivais, que correram à casa que ardia e, ajudando, acudindo-nos à lembrança dos estandartes, bradaram que era preciso salvá-los. Só que aí, eles são impedidos pela polícia, para não morrerem ali, né, no incêndio. Os estandartes são para eles o símbolo da associação. E aí o cronista lembra que tinha um empregado também que estava dormindo dentro do clube. Acordou este, cercado de fumo, que o ia sufocando e matando ele, né? Só que ele consegue correr e se salvar, mas o que ele traz junto? Pegou em si no livro da escrituração, ou seja, ele salva a contabilidade, e correu pela escada abaixo. Comparai esses dois atos, a salvação dos estandartes e a salvação do livro, e tereis uma imagem completa do homem. Ou seja, né, ele está conversando, refletindo sobre uma notícia que aconteceu ali e um pouco desse gênero, né, do ser humano, essa questão do ser humano aqui de ajudar também, né. Bom, volta a falar aqui sobre a questão de refletir, de não ficar falando, mas refletir mais. Se todos nós ficássemos calados. Que imensidade de belas e grandes ideias, que saraus excelentes, que sessões de câmara, que magníficas viagens de bonde. Então ele cita aqui, né, essa ideia de que se essas questões todas ficassem mais caladas, seriam melhores, né? E finaliza aqui usando novamente um trecho que o Machado sempre fazia para odiar Hamlet, né? Sim, leitora amiga, quando acaba, diz-nos sempre, parodiando um trecho de Shakespeare. Há, entre a vossa e a minha idade, muito mais coisas do que sonha nossa vã filosofia. Boa noite. Bom, aqui a crônica 32, ela é de 26 de janeiro de 1889. Ele começa com bons dias, puxa aqui uma citação latina, mas ele vai fazer uma paródia, tá? Sanitas sanitatum et homina sanitas. Gracioso, não? Reparem que ele começa, né, dizendo saúde das saúdes e tudo é saúde, só que a citação original é vaidade das vaidades e tudo é vaidade. É meu, quero dizer, é meu no sentido de ser de outro. Achei esta paródia de Eclesiastes em artigo de crítica de uma folha londrina. Lembre, né, que ele já disse que tem o costume de roubar, pegar frases de outras pessoas e tudo mais. Ele disse que viu essa paródia numa folha, num jornal de Londres. E achou essa máxima, achou legal e tudo mais e pegou para ele, tá? Já veem que não são só os queijos daquela naturalidade, né, londrina que merecem os nossos amores, também as folhas, também os jornais londrinos, né? E aí ele fala sobre essa questão das frases, se podemos roubar para nós ou não, ó. Alguém afirmou que citar a propósito um texto alheio equivale a tê-lo inventado. Creio que é tolice, mas fiado nela é que ousei dizer no princípio que a paródia era minha. Bom, aí ele continua, com efeito não se fala de outra coisa. Tudo quer, tudo pode, tudo deseja saúde ou pelo menos a ausência de febre amarela. Ou seja, aqui a febre amarela, né, que também já foi tema de outras crônicas dele aqui, aquela ideia de que às vezes ela fica um tempo a mais, né, extrapola uma estação outra, vai matando, né? E ele já faz aqui uma grande ironia, ó. Há dessas lutas terríveis na alma do homem. Tá aí a febre amarela, tá aí muitas mortes. Ninguém sabe o que se passa no interior, no pensamento de um sobrinho jovem, tendo de chorar a morte de um tio e receber a herança. Reparem aqui, né, a ideia toda que o cronista já coloca, né, no sentido do seguinte, será que todos sofrem com a febre amarela? Imagina um sobrinho jovem, morreu o tio rico, deixou uma herança, né? Vê aquela questão bem de olhar o ser humano como um ser canalha, que é própria do Machado de Assis, né? E aí algo que tem tudo a ver com os nossos dias de agora, porque a gente está vivendo uma pandemia, né? Claro que agora uma questão de queda muito boa para se viver, isso é verdade, né? Mas reparem que ele está dizendo, né? Com a febre amarela correndo, muitos ainda vão ali nos bailes, se expõem,
Os bailes não adiam e fazem bem, porque na pior da hipótese, se pegar febre amarela, se morre. Mas antes ir para a cova ao som de um tango num baile do que morrer sem música nenhuma. E aí ele muda de assunto aqui, né? Reparem, o pior é a formalidade do registro civil. Por quê? Porque está citando aqui que no interior tem muitas pessoas que não querem se registrar. Começam a brigar, a rasgar o livro de registro e tudo mais. E qual é a posição do cronista aqui? O ato é condenável por ser motim e por se opor à execução da lei. Se a lei obriga a formalidade do registro civil, se faça isso, né? E aí ele toca em outro assunto também, ó. Também o sorteio militar é lei justíssima e não pode ser cumprida. Por quê? Porque aqui, à época, nesse sorteio militar, era um sorteio corrupto. Por quê? Porque os sorteados quase sempre eram sorteados da oposição. E esses sorteados da oposição, quem tinha dinheiro podia pagar alguém para ir no seu lugar, né, na questão militar ali, né? E ele diz, vou-me embora. Mas reparem que refletiu sobre registro civil, sobre sorteio militar, sobre febre amarela, serviço militar. Bom, a crônica aqui 33 é do dia 31 de janeiro de 1889. E ele diz, ó, toda a gente, além da febre amarela, fala da vitória Boulanger, que é o ministro de guerra francês e tudo mais, né? Esta vitória lembra-me o que eu ouvi a um parlamentar nosso, no dia em que aqui se soube que Boulanger apresentara e vira cair na Câmara um projeto de revisão. Lá morreu o Boulanger. E aí a França, né, nessa época estava passando aquela ideia de talvez de tomar um golpe de Estado, ó. E com o efeito de um só lance pintou bem esse parlamentar o nosso critério político. Para nós, toda opinião está nas câmaras, ou seja, nas câmaras o povo acha que está a verdade, a ideia, né? E o cronista de novo vai tocar naquela questão das eleições por distritos. Ele cita o Floquet aqui, que era o inimigo do Boulanger. Sim, Floquet do meu coração, isto de ver um governo e um partido de radical arrolhando a imprensa não é coisa nova, mas há de ser sempre coisa ridícula. Reparem aqui que o cronista se posicionando contra esse radicalismo aqui, né? E também toca aqui na questão da febre amarela. Assim pudesse eu recompor os espíritos cada terra acerca da febre amarela, que é o segundo assunto da conversação do dia. Há quem afirme que morrem mais de 100 pessoas diariamente. E aí finaliza ali a crônica, né? Claro que eu estou resumindo aqui a crônica, né, pessoal? Não sei se eu falei para vocês, mas é uma crônica que mais ou menos daria hoje umas 3 páginas. No livro do John Gladstone dá isso aí 3 páginas, tá? Então é muito curta, porque a crônica tinha esse problema, né, instalado. Eu tenho um espaço curto, eu não posso me aprofundar. Crônica 34, 16 de fevereiro de 1889. Bons dias, diz ele, louvado seja Deus. Choveu. E aí, para quem vai se lembrar do século XIX sem eletricidade, Rio 40 graus. Louvado seja Deus que choveu. Mas não é pela chuva em si mesma que o leitor me vê aqui cantando e bailando. É por outra coisa. A chuva podia ter melhorado o estado sanitário da cidade sem que me fizesse nenhum particular obséquio. Ou seja, não precisa agradar a mim, que agradasse a cidade, né? Então aquela questão da chuva, né, limpar um pouco a cidade. E o que o cronista aqui agradece? Ó? Já se pode entrar num bonde, numa loja ou numa casa, bradar contra o calor e suspirar pela chuva sem ouvir este badalo. A folhinha de Ayer da chuva para 20 de fevereiro. Bom, aqui qual é o detalhe, né? Essa folhinha Ayer era um almanaque que se vendia, que fazia previsão do tempo durante todo o ano. E claro, né, que se até hoje, com toda a tecnologia, as pessoas falham ainda na previsão do tempo, essa folhinha, claro, que falhava. Então aqui a gente está em fevereiro, janeiro, né? A crônica, desculpa, em fevereiro, e a chuva prevista para 20, mas como ele está dizendo, choveu antes, tá? E está agradecendo isso aí, né? Então, o assunto ali, o que ele está dizendo, todo mundo que vinha ali dizia, né? Ah, não, quando é que vai chover? Ah, não. O almanaque Ayer diz, né, que vai chover dia 20 e tudo mais, né? Enfim. E claro que a gente tem que pensar aqui, né, que é importante esse tema também, porque século XIX sem eletricidade, Rio, 40 graus, sem chuva, o calorão não deixava ninguém dormir bem, ó. Muito bem. E aí, o cronista ele se irrita com essas previsões aí, né? Essas previsões de almanaque. Pedaços de asnos, nem ao menos tiveram mérito de acertar. As folhinhas de Ayer, como anúncios meteorológicos, estão a expirar. Ou seja, não vão ficar muito, né? Porque erram com frequência.
Aí ele fala também dos antigos anúncios de xaropes, ó. Eu assisti a todo o ciclo do xarope do bosque. Jurava-se pelo xarope do bosque como um cristão jura por Nosso Senhor. Contavam-se maravilhas desse xarope. Pessoas mortas voltavam à vida com uma garrafa debaixo do braço vazia. Ou seja, tinha credibilidade, mas com o tempo, com as melhorias também de medicina, né? O xarope foi caindo, caindo, caindo até morrer. Paciência, a Babilônia caiu, caiu Roma, caiu Nínive, caiu Cartago, ninguém mais repete esta abominável sai, né? Essa frase comum, essa frase que incomoda. Ah, a florinha de Aira só dá chuva lá para 20 de fevereiro. Ela caiu antes, erraram a previsão, né? Boas noites, ele termina aqui. Vamos para a crônica 35, do dia 13 de fevereiro de 1889. Ele dá os bons dias habitual dele, tá? Só que ele chega agora muito irritado, muito irritado. Olha o que ele diz. O diabo que entenda os políticos. O diabo que entenda os políticos. Toda a gente aqui me diz que o meio de obter câmaras razoáveis é acabar com as eleições por distritos, nas quais, à força de meia dúzia de votos, um paspalhão, um pervertido fica deputado. Dizem agora telegramas franceses que o governo e a maioria da Câmara dos Deputados, para evitar o mesmo mal, vão adotar justamente a eleição por distritos. Entenderam? Então reparem o paradoxo aqui. Felizmente dei com uma dessas criaturas que o céu costuma enviar para esclarecer os homens. Ou seja, o cronista vai ter então ali uma pessoa que vai tentar explicar para ele, né? Sabia eu por que lá adotaram o que para nós é ruim? Era para escapar ao cesarismo. Sabia eu que era o cesarismo? Então repare, né, o cronista faz a pergunta para ele mesmo. Se ele sabe o que é cesarismo, né? E ele responde, não, senhor. E aí vem esse outro... Esse diálogo hipotético, né? Esse homem diz para ele, cesarismo vem de César. E aí o cronista pergunta, César Farani? Perguntei eu, e confesso que sem o menor desejo de trocadilho. Não. Então é o César Zama? Eu conheço um César Zama. Cara, esse homem, oponha-se fora. E aí o cronista ainda tenta, já sei, o César Cantu. E aí esse homem que está explicando diz, vai pro diabo que o ature. Já viu o cometa? O cometa aparece às 3 horas da manhã, vá meu amigo. Quem não entende das coisas não se mete nelas. E qual é a situação do cronista aqui, ó? Fiquei meio jururu, porque o principal motivo que me levara a procurar a dita pessoa não era aquele, mas outro. Era saber se existia a sociedade protetora dos animais. E aí o cronista acha que essa sociedade protetora dos animais é uma sociedade muito boa, né? Por quê? Porque é uma prova de sentimentos finos, justos e elevados aqui. Afinal, confiei a esse meu amigo o motivo da pergunta. Era para saber se, havendo na Câmara Municipal nada menos de 3 projetos ou planos para a extinção dos cães, reparem, havia 3 projetos para tirar os cães do Rio de Janeiro. A sociedade protetora tinha opinado sobre alguns deles ou sobre todos, a pessoa não sabia me responder. Conversamos ainda um pouco e eu fiz notar a ele que os burros, animais, principalmente os das carroças e bondes, declaram a quem os quer ouvir que ninguém os protege, a não ser o pau nas carroças e as rédeas nos bondes, ou seja, precisa de uma sociedade protetora, né? Só que o que esse homem responde? Respondeu-me que o burro não era propriamente um animal, mas a imagem quadrúpede do homem. A prova é que, se encontramos a amizade no cão, o orgulho no cavalo, etc., só no burro achamos filosofia. Não pude conter-me e soltei uma risada, só que esse homem veio para mim com os punhos fechados e quase me mata. Bom, e o que vai acontecer, né? Bem, se a sociedade protetora dos animais não protege o cão nem o burro, o que é que vai proteger? E aí esse homem diz, então não há outros animais? A girafa não é um animal? A girafa, o elefante, o hipopótamo, o camelo, o crocodilo, a águia? A sociedade não há de fazer tudo ao mesmo tempo. Por ora o hipopótamo, depois virá o cão. Mas é que o homem... Não me enche o saco, vá ver o cometa no Morro do Neco à esquerda. Às 3 horas? Sim, da madrugada. Boas noites, boas noites. Estou aqui versando, né, sobre Sociedade Protetora dos Animais também, né? A crônica 26, do dia 23 de fevereiro de 1889, começa com os bons dias. E ele diz, ó, meia culpa, minha máxima culpa. Minha culpa, minha máxima culpa. Eu confesso meu pecado. Só assim mostra um homem que realmente se arrependeu. Dizendo que se arrependeu. Certo que meu erro não era da vontade, mas de inteligência. Tranquei os meus ouvidos a qualquer demonstração que quisessem opor. Tá, mas o que ele fez aqui? Vamos ao pecado. Os meus amigos sabem que nunca admitiu o acionista, senão como um ente imaginário e convencional. Dizia eu,
Quem, devendo ser o acionista interessado no maneio dos capitais, não se podia combinar esta noção com a ausência dele no dia em que os encarregados da obra lhe queriam prestar contas. Então ele fala aqui sobre os acionistas, na verdade, tá? E aí um diretor chega a dizer para o cronista, né? Não se pode ser mordomo com tais juízes. E aí, qual é a ideia, né? O acionista aparecia ao fim de 3 chamadas. Mas ele próprio é o capital e o fundo. Sem ele não há casa nem obra, ou seja, a importância do acionista ali. Só que diz, tal era a minha convicção, mas queriam demonstrar o contrário. E ofendiam o cronista, chamavam ele de bobão e tudo mais. Pois bem, achei o acionista. Como e onde achei? Nada mais simples. Desde alguns dias que não pergunto aos amigos senão estas 2 coisas. Já teve a febre amarela, de novo a febre amarela como um tema ali, né? E quem substituirá o Barão de Cotegipe no Banco do Brasil? Ou seja, né? Morreu o Barão e todo mundo está querendo muito essa vaga aqui, né? De gerência ali, né? No Banco do Brasil. E quem pedia essa vaga assinava, acionista, o cronista abrindo os jornais e vendo que lá tinha as respostas, né? A resposta que eu pedia sobre a presidência do Banco do Brasil é dada por diferentes modos, mas sempre por um acionista na assinatura. Então ele acha meio estranho isso aí, né? Porque está sempre um acionista no meio ali, né? E aí o cronista diz, né, que ouviu um candidato, que havia um candidato, na verdade, né, que era o preferido do dono desse estabelecimento, do Banco do Brasil, né? E o cronista, pá, eu vou lá ver, né, qual é que é. Mas quem então era o dono da casa? Não há, é o próprio acionista. Então aqui uma ironia, né, com a questão toda dos acionistas ali, tá? A crônica 37 é de 27 de fevereiro de 1889. Ele dá os bons dias e ele diz, ó, eis que chega carnaval à porta, já lhe ouço os guizos e os tambores, né? Ou seja, aqueles 3 dias de carnaval. E o cronista começa a dizer que estão surgindo ideias ali para ele, né? Só que vem o lamento, ó. Nem isso aí de mim, amigas, nem esse gozo particular único, cronológico, marcado, combinado e acertado, que é o carnaval, me é dado saborear este ano. Não falo por causa da febre amarela. Essa vai baixando. Repare então que ele está sempre mantendo uma linha de como está a febre amarela ali no Rio de Janeiro, né? Vendo que está baixando, né? E qual é a ideia do cronista? A ideia era uma cabeça de boulanger, metade coroada de louros, metade forrada de lama, tipo um carro, né? O plano era metê-la em um carro e andar. Os que esperam do general alguma coisa deviam aplaudir, os que não esperam deviam patear. Bom, então aqui de novo ele cita, né, esse general francês, o Boulanger, meio indeciso, né? O que ele diz? Mas a falta de dinheiro não me permite pôr esta ideia nas ruas. Então, o que acontece, né? Ele diz que sem dinheiro eu estou reduzido a um mero espectador do carnaval, botar minha cabeça na janela e ver a coisa acontecer, né? Já alguém me aconselhou que fosse vestido de tabelião. Redarguei que tabelião não traz ideia nenhuma, né? Só que aí o interlocutor começa a falar sobre os tabeliães. Um interlocutor, como se fosse um leitor ali, né? Enfim, dizendo que tem diferença do tabelião da cidade ou da roça. Fiquei alvoroçado, o plano era melhor que o outro, mas esbarrava sempre na falta de dinheiro. Estava nisto quando meu interlocutor me disse que ainda havia ideia melhor. E qual é essa ideia? Ó? Vai ver comemorar a tomada da Bastilha antes de 14 de julho. Aí o que diz o cronista é trivial. Vai ver se é trivial. Não se trata de reproduzir a Bastilha. O povo parisiense e o resto não, senhor. Trata-se de copiar São Fidélis. Copiar São Fidélis, né? Porque teve uma notícia que saiu na época ali nessa freguesia de São Fidélis. Ó, o povo de São Fidélis tomou agora a cadeia, destruiu-a, sem ficar porta nem janela nem preso, e declarou que não recebe o subdelegado que para lá mandaram. Compreende bem que esta reprodução de 1789 em ponto pequeno cá pelo bairro é uma boa ideia? E aí o cronista diz, sim senhor, é a ideia, mas então eu tenho de escolher entre a morte pública do tabelião e a tomada da cadeia. E se eu empregasse as 2 ideias? Eram 2 ideias. Com umas brochadas de anarquia social, mental, moral, não sei mais qual, isso então era um cacho de ideias. Então aqui, né, falando um pouquinho sobre o carnaval, sobre as ideias, o que pode ser tema ali do carnaval também, né? A crônica 38, de 7 de março de 1889, começa com os bons dias e vai falar sobre a língua portuguesa, vai falar sobre neologismos, vai falar sobre a língua, sobre os galicismos, né, a questão toda do francês presente aqui na língua portuguesa. Diz o cronista, pego na pena com bastante medo. Estarei falando francês ou português? Repare o medo dele.
O senhor Dr. Castro Lopes, ilustre latinista brasileiro, começou uma série de neologismos que lhe parecem indispensáveis para acabar com palavras e frases francesas. Ou seja, aqui, esse Dr. Castro Lopes está irritado com as palavras que entram do mundo francês no Brasil. Ele quer palavras brasileiras. Como não as tem, tem que criar, por isso os neologismos. Ora, eu não tenho outro desejo senão falar e escrever corretamente a minha língua. Nunca comi croquetes francês, né? Por mais que me digam que são boas, só por causa do nome francês. Tenho comido e comerei filé de bife, é certo, mas com restrição mental de estar comendo lombo de vaca. Reparem, lombo de vaca já é mais aportuguesado, né? Então ele vai agora, né, censurando esses nomes que vêm do francês, falando nos neologismos, essas palavras novas, ó. Cachenet é coisa que nunca mais andará comigo, que é o cachecol, né? E ele diz, né, que lã não ficava muito legal nele, então ele foi procurar uma outra coisa numa loja. E aí o que oferecem para ele? Ó, este guarda-cara é que lhe serve, disse ele. Cachenet ou guarda-cara é a mesma coisa, a diferença é que um é de seda e o outro é de lã. O mesmo se deu com preconício, outro neologismo. Ou seja, o que é preconício, né? É a propaganda, tá? É o ato de divulgar alguma coisa. O senhor Dr. Castro Lopes compôs este. Sempre manifesta a dificuldade de achar um termo equivalente à palavra francesa reclame. Reclame, né? Reclame, o reclamo, era propaganda, né? Quem se lembra, por exemplo, do Faustão, dizia, vamos aos reclames, né? Enfim, reclame é a propaganda, né? E aí, como vem do reclame francês, o que o Dr. Castro Lopes propõe, né? Preconício, tá? Enfim, né? Essa questão toda aí, tá? E aí ele começa a falar que quando o cronista diz, né, quando ele trabalhava como relojoeiro, ele dizia o seguinte, ó, eu compunha também anúncios grandes e pomposos, não faltava quem me acusasse de fazer reclame para vender os relógios, propaganda, ao que eu respondia sempre, faça-me o favor de falar português. Não é reclame, é reclamo, é o que eu emprego muito bem. Se não quer reclamo, use chamariz, que é a mesma coisa, que é a propaganda, né? Bom, nem sempre, entretanto, eu fui severo com as artes francesas. Pincenez é coisa que usei por longos anos. Bom, não sei se vocês já viram o que é um pincenez, é aquele óculos que tem uma molinha que é prensar no nariz. Ele não tem as hastes laterais. Tem fotos do Machado, do Olavo Bilac com pincenez, né? Então é prensar o nariz, né? Porque ficava ali prensado no nariz porque não tinha as hastes laterais. Então muitas vezes até eu botava uma cordinha porque poderia cair, quebrar, né? Enfim. Então ele diz, né, que ele usou por muitos anos o pincenez, só que ele disse que ficou mal da vista e alguns disseram, ó, pode ser por causa do pincenez. Então ele tentou encomendar uma outra coisa. E aí ele ficou sabendo que em Portugal tinha um tal de luneta pêncil. E ele tentou lá, mas não conseguiu. Fiquei com o meu pincenez, que, a falar a verdade, não me fazia mal, salvo o suposto de me ir comendo à vista. E um ou outro apertão que me dava no nariz, né? Só que aí inventam um termo para substituir pincenez, que é nasóculos. Ou seja, óculos nasal, óculos no nariz, né? Que é a mesma coisa, né? Vai senão quando vejo anunciados os nasóculos do nosso distinto autor. Lá fui comprar um, já o cavalguei no nariz, não me fica mal. Daqui a pouco vou me andar pela rua, teso como um petit maître. Ou, perdão, um petit maître, né? Um homem elegante que já é da nossa língua e o nosso povo. Boas noites. Então aqui cuidem, né, que ele reflete também sobre a língua portuguesa, sobre esses galicismos, essas palavras francesas, de origem francesa que entram na língua, e que tem muita gente que diz, desnecessário, vamos inventar uma língua, uma palavra na nossa língua. E aqui para encerrar esse quarto vídeo, a Crônica 39, tá? E a Crônica 39 do dia 19 de março de 1888, ela é legal porque ela vai versar não sobre a questão da aparência das pessoas se exibirem, mas ao contrário, o tema do anonimato. Ou seja, no sentido da modéstia, do não reconhecimento. Porque reparem o que aconteceu. Faleceu em Portugal o senhor Giacomo de Bruges, Ornella, Ávila, Paim da Câmara, Ponce de Leão, homem, enfim, segundo conde, segundo visconde. Ou seja, repare, uma pessoa importante em Portugal. Só que no Brasil, alguém colocou num anúncio de verdade, tá, uma alma para a missa desse senhor Giacomo. Mas quem é que pediu? Não se sabe porque estava anônimo ali.
Ou seja, morreu uma pessoa importante, alguém está pedindo uma missa em homenagem a esse senhor Giacomi, talvez por ser amigo e tudo mais, e poderia, de certo modo, galgar um pouco, né, desse exibicionismo. Pô, ele era meu amigo, estou pedindo a missa em nome dele, mas ele assina de forma anônima, né? E o cronista vê isso aí como um ato de modéstia, o que vai contrário ao que está acontecendo, todo mundo querendo se aparecer, né? Nenhum nome, nada, um amigo, é o que eu leio nos anúncios. Quem quer que sejas tu, homem raro, que pediu uma missa para uma pessoa importante e não botou teu nome, deixa-me apertar as tuas mãos de longe e não te faça um discurso, porque tu é tão modesto, né, que se eu fizesse um discurso de elogio, tu ia ficar irritado. Mas é o que tu merecias e mereces. Singular anônimo, tu perdes um amigo daquele tamanho famoso e não lhe aproveitas a memória para cavalgá-lo. Então, detalhe, né, foi uma notícia verdadeira, o Machado leu um dia antes e já serviu de tema aqui para a crônica do Machado. Então, esse homem anônimo, reparem que não se aproveita da situação de ser amigo de uma pessoa ilustre, importante, e tentar sugar um pouco dessa atenção, dessa aparência, né, querer se exibir. E o cronista está ali, curioso, né, mas em que beco vives tu, varão honesto, modesto e tudo mais? E claro que ele fica curioso, né? Quem será essa pessoa? De repente eu vou na missa, pergunto lá para o padre quem é que pediu, né? Eu podia ir quarta-feira à missa com o fim único de perguntar quem a manda dizer. O sacristão mostrava a ele de longe e eu via, conhecia, mas não vou, não quero, né? Eu não sei se tu tens pecados ou não, mas se tens, por mortais que sejam, crê que esta ação que tu fez será contada no céu, tá? E aí o cronista traz aquela ideia, né, de quando esse homem anônimo morrer, ir para o céu, São Pedro vai chegar e vai conversar com ele. Tipo, tem pecados? Tenho, né? Só que aí vai perguntar. Aí já é São Pedro perguntando, vem cá, praticaste algum grande ato de virtude em vida? Reparem a resposta modesta. Não me lembra. Vê bem, o momento é decisivo. Ser modesto, a modéstia é uma coisa bela, mas não deve ir ao ponto de ocultar a verdade quando se trata de salvar a alma. Foste grato aos amigos em vida? Fui a um principalmente, meu amigo e grande amigo. Mandei-lhe dizer uma missa no Rio de Janeiro, onde então me achava quando ele morreu no Funchal. E aí o São Pedro vai perguntar, né? E qual é o nome desse amigo que morreu? Foi o Giacomo de Bruges, Ornelas, tá. E aí o São Pedro, meu Deus, tu era amigo desse aí e tudo mais, né? Enfim, e já sei. Convidaste os outros com o teu nome por inteiro no jornal? Ele diz, não, eu não fiz isso. E claro que São Pedro ia ficar atordoado. Como não? Não botou nem as iniciais do teu nome, nem as iniciais. Disse só que era um amigo meu, um amigo grato ao finado, ao que morreu. E aí São Pedro ia cair o queixo, né? Entra. Pode entrar no céu. Uma pessoa tão modesta como tu entra, né? Como te chamas tu? E ele diz, nem na entrada do céu ele diria, deixa-me vossa santidade guardar mais uma vez ainda o incógnito. E aqui ele não diz o nome, nem para entrar no céu. Entra, mas não diz o nome, né? Então aqui é uma crônica que versa sobre a modéstia, em contraste com aquilo que o Machado sempre mostrou do ser humano, que é aquele gosto pela aparência, tá? Então, até o próximo e último vídeo.